Longlegs, Vínculo Mortal tem sido vendido como o filme mais assustador do ano e traz Nicolas Cage no papel de um serial killer. Mas será que o filme é realmente tudo isso daí? Bora conferir na minha análise aqui, lembrando que as análises desse canal são sem spoilers. O diretor Osgood Perkins, filho de Anthony Perkins, que interpretou Norman Bates no filme clássico original de Psicose, apresenta aqui para nós talvez o seu melhor trabalho até agora, mostrando que sim, pode ser um dos grandes diretores do gênero. Por falar em gênero, embora esse filme seja vendido como um terror, eu acho que ele está mais para um suspense psicológico, já que os temas e a forma que ele aborda o satanismo e o serial killer é mais comumente ligado a filmes de fato de suspense psicológicos, embora aqui o filme tenha algumas boas doses de sangue. Confesso aqui que o filme me prendeu logo nos primeiros minutos por ter apresentado uma estética bastante simétrica e com cores pouco saturadas, que eu particularmente gosto de ver em uma produção cinematográfica. Aliás, falando em forma, tenho que admitir que a forma aqui no filme ela é muito bem construída. E como forma, também me refiro especificamente em relação à fotografia do filme. Ela trabalha com formas geométricas bastante interessantes, especialmente a questão do triângulo, que é um dos símbolos, um dos signos que permeiam toda a exibição do filme. Em diversos takes nós vemos sim que essa é uma forma que o diretor gosta muito de usar, não só para demonstrar os símbolos ali que a personagem principal encontra nas cartas, mas também para ter um significado um pouquinho mais profundo. Outro aspecto interessante da fotografia, e também aqui eu já destaco o bom trabalho da montagem do filme, é que ela soube usar aquele aspecto 4x3 de forma bastante interessante. Embora não seja um recurso tão inovador usar esse aspecto antigo para tratar do passado no filme, a montagem consegue fazer com que a transição de um formato para o outro, ou seja, do 4x3 para o widescreen, não seja algo que você sinta, que você perceba ali, né, que dê aquele choque. Ele faz essa transição ali sempre devagar, com parcimônia, e isso também deixa o filme bastante interessante. Continuando a falar um pouquinho da forma, gostei muito como o filme trabalhou a protagonista, a agente Lee Harker, né, que é interpretada pela Maika Monroe. Sabemos que a personagem tem um aspecto um pouco mais introspectivo, ela talvez não se sinta tão à vontade com o mundo ao redor dela, e por isso a direção a filma, algumas vezes, principalmente quando ela é apresentada, um pouco fora da regra dos terços. Quando não, ela é colocada em ambientes fechados, justamente para dar aquela sensação de desconforto, que é mais ou menos o que a personagem passa o filme inteiro. Aproveitando que entramos no elenco, eu devo destacar Alicia Witt, que é a mãe da protagonista aqui no filme. Acho que ela é a melhor em cena, inclusive arrisco dizer que ela está até um pouquinho acima do Nicolas Cage, já vamos falar sobre ele. Embora a Maika Monroe interprete uma personagem um pouco mais introspectiva, então diante disso ela não tem atuações tão grandiosas, tão expansivas, quando ela precisa transmitir um pouquinho mais de sentimento, principalmente já chegando próximo do final do filme, ela não consegue. Ao contrário da Alicia, que eu acho que ela faz um trabalho bastante regular durante todo o filme, e especialmente em momentos chaves, como vocês vão ver aí depois de assistir o filme. Apesar de aspectos interessantes no filme, eu acho que ele abusa de alguns clichês ali que talvez não fossem tão necessários, como por exemplo a utilização de figuras como a boneca, como a cruz, que geralmente temos nesses filmes que representam satanismo, né? A luz também, a iluminação um pouco quente em alguns momentos do filme, especialmente naqueles que tem um pouco mais de suspense ali, também nos remete a outras dezenas de obras. Então, isso talvez possa soar um pouquinho repetitivo, mas não é nada que comprometa o filme em si. O espectador mais atento também vai notar que o diretor fez questão de colocar algumas aparições ali em alguns momentos do filme para dar aquele tom de curiosidade, mais ou menos como o Mike Flanagan fez na série que eu adoro, inclusive se você ainda não assistiu, fica a dica aí, que é A Maldição da Residência Hill. O cuidado que o diretor teve em incluir esses pequenos detalhes em algumas cenas ali que muitas vezes passam desapercebidas, talvez você só vá notar se assistir o filme pela uma segunda ou uma terceira vez, destacam que o diretor teve um cuidado, né, de dar um toque especial para o filme. Gosto também da forma como os sons foram trabalhados nesse filme aqui, especialmente quando a ausência dele é o grande protagonista. Por exemplo, há uma cena em que a Harker está conversando com sua mãe ao telefone e nada além.
Elas conversam ali, tem um diálogo e a todo momento você fica com a sensação que vai acontecer alguma coisa naquela cena, que algo está para acontecer. Isso também torna o filme imersivo na questão do suspense e do terror. Se por um lado toda essa questão da forma do filme eu achei bem interessante, talvez o filme peque um pouquinho no seu conteúdo. O roteiro, ao meu ver, tem algumas pontas soltas que me incomodaram um pouquinho enquanto eu assisti o filme. Por exemplo, o filme nos apresenta ali logo no início que a personagem pode ter algum tipo de dom, que inclusive ajuda ela nas investigações. Porém, com o passar do tempo, isso é esquecido no filme e a sensação que se tem é que simplesmente desistiram de adotar aquela linha e seguiram para uma outra totalmente diferente. A forma como a investigação é conduzida também me incomodou um pouco. Eu achei que a premissa é interessante, com o assassino deixando recados nas cenas do crime em formas de código, e aí também temos a utilização do triângulo de novo. Eu achei que a forma como foi se desenvolvendo a investigação foi um pouco pobre demais. Para alguém que diz que foi baseado, ou melhor, inspirado em O Silêncio dos Inocentes e Seven, não me parece que ele teve tanto cuidado com a parte investigativa quanto esses dois outros filmes tiveram. Os defensores mais ferrenhos do filme talvez digam que essa facilidade na investigação decorreu dos dons da protagonista, mas eu acredito que não tenha sido isso. Pareceu-me, na verdade, que o roteiro foi um pouquinho preguiçoso aí na hora de desenvolver melhor a forma como a investigação é conduzida. O vilão que dá nome ao filme também foi um pouco desperdiçado, ao meu ver. O marketing acabou se debruçando sobre a presença do Nicolas Cage como um grande vilão aqui para o filme, com uma atuação muito boa, que vai chamar atenção, que vai ser assustadora, mas não acho que tenha sido tudo isso. O personagem às vezes soa um pouco caricato demais. Em alguns momentos sim, a atuação dele é interessante, mas ele não se mantém muito regular durante o pouco tempo de tela que ele tem. Isso também foi um fator que, assistindo ao filme, me deixou um pouquinho chateado, porque a gente acaba ficando na expectativa ali de ver mais do personagem. Ele não chega a ser tão relevante para a trama como se esperava. Uma curiosidade sobre o Longlegs, que ele começa e termina com a música da banda T-Rex, que é uma banda de glam rock americana, ou melhor era, né? A banda terminou com o falecimento do seu vocalista, que era o Mark Bolan. Interessante que o aspecto desbranquiçado do rosto do Longlegs lembra muito a forma como ele se apresentava nos palcos. Por fim, entre erros e acertos, eu acredito que o filme acertou mais na forma, mas não foi tão bem no conteúdo. Apesar disso, para quem gosta de um filme de suspense e de terror, acho até que é uma boa pedida. Vai assistir ali, provavelmente vai gostar do filme, especialmente se você for mais atento e pegar as nuances ali que o filme apresenta, mas também não é nada daquilo espetacular. Provavelmente daqui 1 mês, 2 já vai sair um filme de terror que vai ser considerado melhor que esse. E assim seguimos. Portanto, dito isso, minha nota final para o filme é 3,5. Por fim, pessoal, chegamos ao fim aqui. Se você chegou até aqui, peço encarecidamente, deixa seu like, ajuda bastante o canal. Se gostou do vídeo, também considere se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Um grande abraço e até a próxima!